Você tem medo de quê? Eu sou Adriana Cruz, criadora do projeto Longevizando, um projeto que auxilia mulheres a ajustarem, a mudarem suas rotas de vida por meio de programas de desenvolvimento pessoal. E quando eu falo de medo, eu encontrei aqui uma parte bem interessante nesse livro, O Poder do Agora, que fala, aqui tem uma parte que fala sobre a origem do medo, e o autor, ele diz que o medo, normalmente, ele está ligado a questões nada concretas. Então, ele fala assim que esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo neste momento. Você está aqui e agora, ao passo que sua mente está no futuro. E aí ele fala de uma outra parte aqui também, que muitas vezes a gente fala assim, o medo nos protege, se não fosse isso a gente não colocaria a mão no fogo. Entretanto, ele diz que nós não colocamos a mão no fogo, não é pelo medo, mas sim pela certeza de que se a gente colocar a mão no fogo, a gente vai queimar. Então é uma certeza, então dependente de estar sentindo medo ou não. Se você vê que tem ali o fogo, você não vai deliberadamente falar, não, eu vou pôr a mão no fogo sim. Não, você sabe que vai queimar, então você não vai pronto. Então ele defende aqui a ideia de que nós não colocamos a mão no fogo porque a gente tem certeza que vai queimar. E aí na nossa vida cotidiana, nós acabamos nos envolvendo com uma série de medos, de coisas que podem nunca acontecer na nossa vida, mas que a gente acaba carregando aquilo o tempo todo na nossa mente. E aí quando falamos, por exemplo, de mudanças na nossa vida, de muitas vezes mulheres quererem mudar de carreira, mudar a profissão, passar a fazer uma nova atividade, ou deixar de ser funcionária para ter um próprio negócio, ainda que pequeno, mas algo que ela queira desenvolver, vem toda uma carga do medo e que ela pode ser reforçada por questões do ambiente. E o ambiente é algo extremamente importante que influencia muito nas nossas decisões, nas nossas ações do dia a dia. O ambiente, ele está ali na base da pirâmide neurológica, dos padrões neurológicos, dos níveis neurológicos desenvolvidos por Robert Dilts. Então, quando nós estamos numa situação em que nós queremos realizar algum projeto, queremos começar algo novo, mas estamos cheios de medo e ainda estamos num ambiente que não favorece a mudança, é importante que nós alteremos esse ambiente, que não significa largar as pessoas simplesmente, mas a gente trazer elementos, nos colocar em ambientes que nos façam olhar para aquela direção com mais determinação. E aí o medo da gente começar a treinar e pensar, eu tenho medo de quê? E por quê? Eu tenho medo de fazer uma mudança na minha carreira. Nossa, a essa altura do campeonato, depois de tantos anos, eu tenho medo que não dê certo. E se eu fizer um monte de coisas e não rolar? E se? E ao mesmo tempo, você pode estar num ambiente que vai ainda reforçar o que você está pensando, que vai falar, realmente, você não deveria fazer essa mudança. Para que você vai pensar nisso agora? Para de ser louca. Para que isso agora? E aí as coisas vão se embolando de tal forma que você não realiza o projeto que você deseja, você tem medo de coisas que o tempo pode te mostrar que não valiam de nada, porque nada daquilo aconteceu do que você temia, e aí pode se perder muito tempo. Aí a gente pensa, tá bom, e aí o que eu faço? A gente precisa tomar decisão, a gente precisa escolher. Nada é garantido. Não adianta a gente querer pensar, não, porque eu preciso de coisas garantidas e tal. A gente tem a falsa ilusão de uma estabilidade. Então, se nós desejamos fazer alguma mudança na nossa vida, então começa pelo ambiente, porque isso vai te dar condição de você ter mais força, para você ter mais, um olhar mais direcionado a realizar essa mudança. E aí começa a analisar os seus medos também. Começa a perceber se aqueles medos, eles têm alguma razão, se tem alguma coisa de verdade, de concreta. Está acontecendo alguma coisa, você tem algum elemento concreto ou tudo é apenas uma suposição? É claro
que quando a gente pensa em fazer qualquer projeto, nós temos que pensar em todas as possibilidades. Se isso não der certo, o que vai acontecer? Pensar em possibilidades é importante para que a gente possa já adiantar algumas ações e até nos deixar assim mais tranquilas, porque a gente já tem uma visão mais clara do que pode acontecer. Agora, o que não pode ocorrer é que a gente fique pensando tanto que a gente fique paralisada e não tome as nossas ações. Por isso, a necessidade de nós escolhermos, de nós tomarmos uma ação. Eu gosto muito de falar do quão importante é quando uma mulher percebe as suas potências, porque à medida que ela percebe, ela vai realizando e conforme realiza, ela vai tendo ali a sua sensação de autoeficácia. Isso vai dando força, isso vai dando mais condições, mais incentivo para que ela continue, e à medida que ela continua, ela vai descobrindo novos caminhos que vão se ampliando e mais resultados ela vai trazendo. Então eu faço um convite, eu sempre faço esse tipo de convite para que você repense como que você está conduzindo a sua vida, se você está fazendo coisas que estão indo ao encontro do que você busca, porque se você estiver, por exemplo, num ambiente que não tem absolutamente nada a ver, que ele te coloca totalmente ao contrário de onde você quer chegar, você precisa tomar a decisão de ajustar esse ambiente. E sempre lembrando, não é, que as pessoas estão vivendo cada vez mais, muitas transições de carreira serão feitas, tantas mudanças serão realizadas se nós quisermos. Então é importante que a gente tenha a clareza de qual é o caminho que nós estamos trilhando. Ele precisa ser coerente com o que você busca. Cada uma de nós, dentro dos seus projetos, sonhos e desejos, precisa ter muito claro o que é que a gente quer, porque o nosso ambiente precisa estar alinhado com isso, os nossos comportamentos, as nossas crenças, enfim, algumas coisas que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas os nossos níveis neurológicos que fazem com que a gente reprograme a nossa mente precisam estar alinhados com o que a gente busca. E para isso exige uma dosezinha de coragem e um pouquinho de audácia, mas eu tenho certeza que isso você tem. Se esse tipo de assunto te interessa, então curte aqui esse vídeo, se você quiser comenta, me segue e assim a gente vai construindo esse canal que está muito no início, mas que eu gosto sempre de frisar que eu estou aqui demonstrando na prática como que um projeto pode ser feito. Ele começa pequeno, sem grandes suportes, mas a gente vai construindo pouco a pouco e é assim que as coisas acontecem. Eu desejo para você ótimas rotas.